E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. No último vídeo a gente começou o terceiro volume, esse terceiro volume aqui, falando sobre o conceito de humanismo, né, que é um conceito que vai ser bastante importante para a gente entender essa transição, né, esse final da Idade Média e esse começar de uma coisa que a gente vai estudar agora. E, bom, neste vídeo a gente vai estudar um outro conceito que também é importante para definir esse tempo histórico, que é o conceito de renascença ou renascimento. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre a renascença, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. De que maneiras você pode fazer isso? Bom, a primeira delas é comprando os livros que a gente usa aqui pelos links na descrição. Essa é uma forma de apoiar que não vai te dar mais nenhum custo a mais, né? Você só vai comprar o livro pelo link e eu ganho uma comissão em cima disso para você sair o mesmo valor do que se você comprasse normalmente. Além disso, você pode fazer uma doação pontual pelo Pix, que está aí embaixo, né, pelo Superchat durante alguma live que estiver rolando aqui no canal, e também pelo botão Valeu, que fica aí embaixo. Mas a melhor maneira que você pode a melhor maneira pela qual você pode me apoiar financeiramente é através do Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer quantia, no meu caso a partir de R$2, para me doar mensalmente. Dessa forma, por mais que você doe apenas R$2, isso possa parecer pouco, se cada inscrito meu me desse R$2, isso já ia fazer bastante diferença. Enfim, é bom também, mesmo que nem todos os inscritos doem, que eu tenho a certeza de que vou receber esse dinheiro no mês seguinte. Então, é bem legal para eu me planejar com os gastos aqui do canal. E, bom, além da alegria natural advinda do fato de que você vai estar me ajudando, você também vai receber uma outra recompensa, que é uma homenagem aqui no começo do vídeo. Então, gostaria de agradecer aí aos nossos atuais apoiadores, que são, neste momento, o Samuel, o Cássio e o Luiz. Pessoal, muito obrigado mesmo pelo apoio de sempre. Por causa de vocês aí que o canal continua acontecendo. Certamente isso me dá muito mais fôlego para fazer as coisas aqui. E é isso. Se você que está assistindo ainda não é um apoiador, clique aí embaixo e comece a apoiar. Mas bom, gente, como eu tinha dito, hoje a gente vai falar um pouco sobre o conceito de renascença, que está intimamente relacionado ao conceito de humanismo que a gente estudou no último vídeo. Inclusive o Reale vai chegar a identificar um fenômeno com o outro. Mas a gente já vai chegar nessa parte. Vamos ver primeiro o que o Reale diz pra gente aqui. O termo Renascimento, como categoria historiográfica, consolidou-se no 800, em grande parte, no ano de 1800, aliás, no século XIX, que são os anos 1800 e alguma coisa, né? Em grande parte por mérito de uma obra de Jacob Burckhardt, intitulada A Cultura da Renascença na Itália, que se tornou muito famosa, impondo-se longamente como modelo e ponto de referência indispensável. Então, esse livro do Burckhardt é um dos estudos mais famosos a respeito do Renascimento, provavelmente o estudo mais conhecido acerca dele e um dos mais, certamente um dos mais importantes, mas talvez o mais importante. Então é uma obra muito importante, apesar de muitas coisas que estão ali serem discutíveis hoje, como o Reale já vai mostrar, não deixa de ser um ponto de referência fundamental quando a gente vai querer estudar esse período, né? E mais particularmente esse conceito historiográfico do que é o Renascimento. Na obra de Burckhardt, a Renascença emergia como fenômeno tipicamente italiano quanto às suas origens, caracterizado pelo individualismo prático e teórico, pela exaltação da vida mundana, pelo acentuado sensualismo, pela mundanização da religião, pela tendência paganizante, pela libertação em relação às autoridades constituídas que haviam dominado a vida espiritual no passado, pelo forte sentido de história, pelo naturalismo filosófico e pelo extraordinário gosto artístico. Então, ele lista aqui uma série de características que a Renascença, o Renascimento, teria de acordo com Burckhardt. Primeiramente, então, ele teria nascido na Europa. Seria um fenômeno tipicamente italiano, ao menos nesse primeiro momento. É claro que a influência dele depois extrapola a própria Itália, mas, originalmente, pelo menos, é um fenômeno italiano. E é caracterizado pelo individualismo prático e teórico. A gente já falou um pouco nos vídeos do finalzinho do último volume a respeito de um sentimento individualista, pelo menos bastante centrado no indivíduo, surgindo na história do pensamento. A gente vê como em Scotus isso começa a acontecer e a gente vê no Occam isso ganhando a sua força máxima. É um individualismo metafísico que leva a um certo individualismo em todas as outras áreas
da vida humana, né? No conhecimento, na política, dentro da própria igreja, né? Então, enfim, é uma noção que vem sendo desenvolvida e que não caiu aqui de paraquedas, né? A gente viu isso ao longo dos últimos vídeos, né? Pela exaltação da vida mundana, pelo acentuado sensualismo. Então, vejam, né? Como essa outra dimensão do homem, né, falando aqui essa parte mais mundana, essa parte sensual, tudo isso vai começar a ser bastante enfatizado também. A gente vai, obviamente, ver isso nos autores em que isso for acontecendo. Mundanização da religião, né, então até a própria religião ela é até certo ponto secularizada nesse sentido, por uma tendência paganizante, né, isso é um elemento interessante. Inclusive o nosso próximo vídeo aqui da série está relacionado com isso, porque vai ser um vídeo em que eu vou falar um pouco sobre alguns textos antigos que foram trazidos de volta, lá da antiguidade, mas não necessariamente, não me referindo especificamente àquilo que eu já disse antes a respeito das obras de Platão, por exemplo, alguns textos desse tipo. No próximo vídeo a gente vai focar bastante em textos de caráter efetivamente pagão, de religião pagã, né? Profetas antigos, sábios antigos. Então a gente vai ver isso sendo resgatado e naturalmente a cultura da Europa vai passar por uma certa paganização em decorrência disso e também de outras coisas, né? Eu acho que pelo resgate, de maneira geral, das obras antigas, né? Aí põe Platão também, põe Epicuro e tal. Eu acho que é bastante natural que tenha acontecido uma paganização nesse contexto. Mas ele continua aqui, né? Pela libertação em relação às autoridades constituídas que haviam dominado a vida espiritual no passado. Então, novamente, né, daquele individualismo que eu tinha mencionado, é claro, né, o individualismo tem um lado muito claro do ponto de vista político, mas haverá também, na esfera religiosa, um certo individualismo derivado, em última análise, daquelas doutrinas do Occam que a gente já estudou. Então, na própria religião, haverá uma ênfase no indivíduo que vai fazê-lo negar a autoridade, né? Os autores dessa época vão começar a negar as autoridades eclesiásticas, de modo que esse individualismo todo vai acabar culminando finalmente na Reforma Protestante, né? Em que a gente vê o indivíduo realmente no centro das doutrinas, né? Um dos casos mais clássicos é a questão do livre exame das Escrituras, né? Cada um é um indivíduo que é capaz de pegar a Bíblia ali e, enfim, inspirado pelo Espírito Santo, estudá-la, né, devidamente. Não existe mais todas aquelas restrições, né, que uma autoridade naturalmente impõe, né? Se a igreja é a única autoridade apta a interpretar a Bíblia, o indivíduo fica apagado, né? Quando você dá mais espaço para o indivíduo, a autoridade perde um pouco o seu papel. Então, também do ponto de vista espiritual, né? Também autoridades espirituais vão passar por essa desmoralização. Ele vai falar aqui naturalismo filosófico e extraordinário gosto artístico. Enfim, acho que a arte do Renascimento não tem nem o que comentar, né? Enfim, acho que quando a gente pensa em Renascimento, a gente pensa em arte imediatamente. Inclusive, se vocês pararem para ver, tanto a thumbnail deste vídeo como a do vídeo anterior são justamente pedaços ali, né, da criação de Adão, né, que é uma obra bastante conhecida desse período. Então, vejam, né, a arte é uma característica que marca muito esse período. A gente, obviamente, não vai desenvolvê-la tanto aqui, né? É uma história da filosofia, não uma história da arte, mas a gente precisa saber que esse espírito renascentista, ele invadiu várias áreas da vida humana, não só a filosofia, né? Como a gente já falou no último vídeo. E aí a arte está inclusa nisso também. Enfim, essas são as características do Renascimento, segundo Burckhardt. Segundo ele, a Renascença seria, portanto, uma época que viu surgir nova cultura oposta à medieval. E a revivescência do mundo antigo teria desempenhado nisso um papel importante, mas não exclusivamente determinante. Portanto, partindo da Renascença da Antiguidade, passou-se a chamar de Renascença toda essa época, que porém é algo muito mais complexo. Com efeito, é a síntese do novo espírito que se criou na Itália com a própria Antiguidade. É o espírito que, rompendo definitivamente com o espírito da época medieval, inaugurou a época moderna. Então, o Burckhardt vai salientar nessa situação aqui a questão da ruptura, né? Quer dizer, existe aí
uma oposição daquilo que está surgindo no Renascimento com relação àquilo que a gente tinha na Idade Média. E essa ruptura é causada justamente por uma tentativa de trazer de volta algo que supostamente havia sido perdido lá há muito, muito, muito tempo atrás. Então trata-se justamente de tentar reviver o mundo antigo. E aí, por extensão, né, uma vez que a gente fala em reviver o mundo antigo, essa ideia de renascer, né, de trazer de volta e tudo mais, acaba preenchendo aí todo o espírito da Renascença, e esse termo acaba ele passa a ser usado não apenas para as questões filosóficas, né, de retomar os clássicos gregos da filosofia, mas também de maneira mais geral, né, para definir todo o espírito dessa época, que se baseava justamente nessa ideia de renascer, de tomar de volta, né, de recuperar algo que não havia mais. E isso justamente mediante uma ruptura com a Idade Média, né, com o que veio imediatamente antes. Então a revivescência do mundo antigo desempenhou um papel muito importante nisso, apesar de não ter sido exclusivamente determinante, né? A gente teve outros fatores aí também. Então, partindo justamente dessa ideia de renascença da antiguidade, a gente chega a esse termo mais geral de renascimento para definir toda essa época, todo o espírito dessa época, mas o Reale salienta aqui que esse espírito é mais complexo do que isso, né? É a síntese desse novo espírito junta a elementos da antiguidade, né? A gente tem uma síntese então dessas duas coisas, uma junção delas. E, bem, essa então é a interpretação do Burckhardt acerca do Renascimento. E aí o Reale diz aqui que essa interpretação foi muito contestada por várias vezes em nosso século. Então aqui ele está falando século XX, eu imagino, né? Esse livro, a primeira edição dele, salvo engano, foi ainda no século XX. E, enfim, século XXI não deu tempo de acontecer tanta coisa assim, né? A gente ainda está no comecinho. Então, certamente ele está falando do século XX ainda. E ele diz aqui que alguns chegaram mesmo a duvidar que a Renascença constitua efetivamente uma realidade histórica, e não seja muito mais, ou predominantemente, uma invenção construída pela historiografia oitocentista. Né? Então, algumas pessoas até duvidavam de que fosse possível falar nessa coisa, nesse momento histórico que se chamava Renascimento. Né? Muita gente vai enfatizar, por exemplo, que na verdade se trataria, no fim das contas, do final da Idade Média, ou do começo da modernidade, mas não como algo efetivamente separado. Né? Então, assim, seria meramente um momento de transição. Né? Um ocaso da Idade Média ou justamente a aurora aí, né, da modernidade. Então, existe essa tendência de absorver o Renascimento ou em uma coisa ou em outra. Indo contrariamente aí à opinião do Burckhardt, que tende a entender o Renascimento como algo com certa autonomia, né? Não se reduzindo simplesmente a um fenômeno medieval, ainda que tardio, nem se reduzindo exclusivamente à modernidade, ainda que bastante incipiente. Né? E ele diz aqui que variados e diversos tipos foram os reparados. Variados e de diversos tipos foram os reparos trazidos sobre a questão. Então muita gente foi trabalhando isso aí para tentar aparar um pouco a teoria do Burckhardt. E ele diz aqui que alguns observaram que, se atentamente estudadas, as várias características consideradas típicas do Renascimento podem ser encontradas na Idade Média. Então vai ter autores que vão olhar para a Idade Média e vão notar ali coisas que geralmente eram consideradas típicas do Renascimento. Certas preocupações, certos movimentos que já havia na Idade Média. Outros insistiram muito no fato de que a partir do século XI, mas sobretudo dos séculos XII e XIII, a Idade Média pode ser considerada plena de renascimentos, de obras e autores antigos que pouco a pouco emergiram e eram recuperados. Consequentemente, esses autores negaram a validade dos parâmetros tradicionais que durante longo tempo basearam a distinção entre Idade Média e Renascença. Então, vejam, né? Muitos autores vão olhar para o Renascimento e vão pensar, olha, aqui está acontecendo um Renascimento, mas é apenas um Renascimento. Quer dizer, ao longo da Idade Média a gente já viu outros renascimentos. Logo não parece, pelo menos, ter porquê a gente pegar esse último renascimento e colocar como se fosse um período separado da história. Não, a Idade Média é cheia de renascimentos. Né? E para dar uma breve ilustração disso para vocês,
basta lembrar a quantidade de momentos em que a Idade Média viu ressurgir obras que haviam sido perdidas. A gente vê os tratados de física do Aristóteles, ali do século XIII, né, mais ou menos nessa época, né? Enfim, a gente vê o tempo todo obras novas sendo descobertas, sendo traduzidas, sendo recuperadas e influenciando, impactando diretamente o contexto intelectual da época. Né? Então, o que esse renascimento teria de tão demais assim a ponto da gente poder separá-lo da Idade Média? Né? Faria mais sentido deixá-lo junto na Idade Média, junto à Idade Média, incluído dentro dela, justamente porque a Idade Média ela naturalmente ela passa por vários renascimentos. Enfim, essa é a opinião de alguns outros autores. Só que Halley diz aqui que, todavia, logo se estabeleceu um novo equilíbrio, reconstituído em bases bem mais sólidas. Então vejam, parece que o Halley aqui está tratando da questão desse conceito de renascença com um pouco mais de segurança, talvez, do que quando ele estava tratando do conceito de humanismo. Vocês lembram que no último vídeo, quando a gente falou de humanismo, ele comentou a respeito do fato de que há muitas discussões acerca do humanismo, muitos autores, quase todos, eles geralmente optam por estudar setores do humanismo, né, aplicações do humanismo em áreas diversas, né, então na arte, na filosofia, na política, na arquitetura, no urbanismo e assim por diante. Então existe uma série de questões aí que impedem que os autores encontrem grandes consensos, né, justamente porque as pesquisas geralmente são muito setorizadas. Agora, parece que aqui na Renascença ele está afirmando que há um pouco mais de segurança quando a gente vai falar desse fenômeno. Né? Um novo equilíbrio se estabeleceu ao longo do tempo nas pesquisas sobre esse assunto em bases muito mais sólidas. E ele vai contar um pouco para a gente a respeito disso. Ele dirá aqui que, em primeiro lugar, estabeleceu-se que o termo renascença não pode, em absoluto, ser considerado como mera invenção dos historiadores oitocentistas, pelo simples fato de que os humanistas usavam expressamente, com insistência e com plena consciência, expressões como fazer reviver, fazer voltar ao antigo esplendor, renovar, restituir uma nova vida, fazer renascer o mundo antigo e assim por diante. Contrapondo, portanto, a nova época em que eles viviam, né, à época medieval anterior. Contrapondo, então, uma idade das luzes, como ele diz aqui, a uma antiga idade das trevas. Então vamos lá. O Burckhardt, como eu mencionei anteriormente, ele defendeu que o Renascimento, alguns autores criticando o Burckhardt disseram que o Renascimento teria sido uma invenção desse pessoal que se debruçou sobre essa época e que, na verdade, isso teria sido algo bastante artificial, talvez porque você não encontra o termo renascimento sendo usado nesse período para descrever isso, etc. Então, assim, talvez essa ideia de um renascimento fosse uma projeção de fora, de alguém que veio muito depois e que está olhando, tentando entender o que aconteceu no passado, sendo que, na verdade, não era isso que as pessoas da época achavam que estava acontecendo. No entanto, diz o Halley aqui que isso não pode ser uma mera construção do pessoal do século XIX, justamente porque nessa época, né, durante o que a gente chama de Renascimento, ali ano 1004, enfim, século XV, século XVI, século XVII, se a palavra renascimento estritamente, assim, puramente não fosse usada desse jeito, certamente falava-se muito em reviver alguma coisa, em trazer de volta alguma coisa. Havia um espírito de renascimento que inspirava várias falas. Fazer reviver os antigos, né? Voltar ao antigo esplendor, né? de que a humanidade gozava lá na antiguidade. Renovar, trazer de volta o mundo antigo e tudo mais. Tudo isso, apesar de não estar sendo expresso necessariamente com a palavra renascimento ou renascença, você certamente pode descrever isso nesses termos. Então, os autores dessa época usavam esse tipo de vocabulário e tinham muita consciência disso. Eles estavam claramente querendo trazer algo de volta para se contrapor àquilo que estava imediatamente ao passado deles. Trazer algo de muito antigo para contrapor àquilo que é meramente antigo, ou mais imediatamente passado, que seria a Idade Média. E ele diz aqui, né, que eles acabam, por causa disso, se contrapondo à Idade Média como justamente uma Idade da Luz se contrapõe à Idade das Trevas. E daí que vem justamente esse termo, né, que muitas vezes se usa para se referir à Idade Média, que é uma Idade das Trevas. Esse termo é utilizado justamente pelos renascentistas na medida em que eles querem romper
com a Idade Média e mostrar que eles estão fazendo algo de diferente. É que agora eles descobriram algo que não havia sido descoberto antes, que não estava sendo aproveitado antes, e que, portanto, esse é um século de novas luzes. Estamos agora, enfim, iluminados por essa luz, enquanto os nossos antepassados estavam na escuridão, sem conseguir ver nada direito. E aí o Reale vai ficar aqui vai passar 3 parágrafos aqui defendendo que a Idade Média não é uma idade das trevas, como os renascimentistas, os renascentistas diziam. Apesar de, como a gente vai ver aqui, ser correta a interpretação de que é assim que eles próprios se viam. Quer dizer, o cara do Renascimento, ele acha que a Idade Média é a Idade das Trevas e acha que ele está na Idade da Luz. De fato, e isso é verdadeiro, ele de fato acreditava nisso. Agora, daí a gente dar esse salto e dizer que efetivamente a Idade Média era uma Idade das Trevas, aí já é demais. Aí, enfim, já é uma visão bastante preconceituosa com relação à Idade Média. Enfim, o Reale vai dizer justamente isso agora. É claro, portanto, que os historiógrafos do 800, século XIX, não erraram sobre este ponto. De fato, os renascentistas acreditavam estar iluminados mais do que aqueles que vieram antes. Erraram, porém, ao julgar que a Idade Média constituíra verdadeiramente uma época de barbárie, um tempo nebuloso, um período de escuridão. Então, se você for estudar a Idade Média, você volte para estudar a Idade Média especificamente. Não estudar aqueles autores que se situaram logo depois da Idade Média e que queriam justamente se separar dela, se distanciar dela, que se contrapunham a ela de maneira bastante direta, negavam-na. Então, só porque eles acreditavam estar numa era de novas luzes, não é por isso que a gente tem de acreditar que isso realmente fosse verdade e que o que veio antes fosse trevas, absolutamente. Os homens da Renascença naturalmente tinham essa opinião, mas por razões polêmicas e não objetivas. Eles sentiam sua mensagem inovadora como uma mensagem de luz que rompia as trevas, o que não significa que verdadeiramente, ou seja, historicamente, antes dessa luz houvesse trevas, pois poderia haver, para manter a imagem, uma luz diferente. Então Reale ele vai buscar novamente aqui uma interpretação meio equilibrada, de mostrar que, olha, sim, eles acreditavam que estavam num momento de novas luzes, e isso efetivamente é verdade. Eles acreditavam nisso e, de fato, eles estavam num momento de novas luzes. Agora, isso não quer dizer que antes havia trevas absolutas. Havia também luzes, mas luzes diferentes. Você passou de uma luz de um tipo para uma luz de outro tipo. A Idade Média era iluminada pela luz de outros autores, de outros pontos de vista, de outra tradição, de outro espírito, por assim dizer. E agora no Renascimento a gente tem uma luz nova surgindo, que não é menos luz ou mais luz do que a outra. Com efeito, as grandes aquisições historiográficas do nosso século mostraram que a Idade Média foi uma época de grande civilização, percorrida por fermentos e frêmitos de vários tipos, quase que totalmente desconhecidos pelos historiadores do 800. Então a galerinha do século XIX estava por fora de muitas informações históricas importantes que a gente tem hoje no século XX. Bom, me colocando aqui na época em que o Reale escreveu isso, não estamos mais no século XX. Mas, enfim, tanto mais no século XXI. Certamente as pesquisas já avançaram o suficiente para, serem bastante incrementadas. Então, acredito que o que tenha valido para o século XX valha mais ainda para a gente aqui do século XXI. Portanto, o renascimento que constitui a peculiaridade da Renascença não é o renascimento da civilização contra a incivilização, da cultura contra a incultura e a barbárie, do saber contra a ignorância, mas ele é muito mais o nascimento de uma outra civilização, de uma outra cultura, de um outro saber. Então, bastante clara essa frase do Reale, resume bem tudo aquilo que eu disse. Mas apesar disso, a gente vai ver que os autores dessa época no geral vão estar vendo sim a Idade Média como uma época de barbárie, algo que tem que ser superado, apesar de não ser bem por aí, como o Reale acabou de comentar. E aí ele cita aqui um outro autor, que é o Konrad Burdar. Diz o Reale aqui que ele mostrou claramente que a Renascença também tem raízes na ideia de renascimento do Estado romano, que era bastante viva na Idade Média, quando não na ideia de renascimento do espírito nacional unido à fé, que na Itália se expressou sobretudo em Cola di Rienzo, em cujo projeto político a ideia de renascimento religioso é inserida no projeto político de renascimento histórico da Itália, gerando vida nova. Então, o Burdar vai
salientar justamente o fato de que uma certa ideia de renascimento já havia na Idade Média. Né? Existe um vínculo aí entre essas duas épocas pelo próprio conceito de renascimento. Né? Havia uma ideia muito difundida de que a gente tinha, de alguma forma, de resgatar o Império Romano, né? De fazê-lo reviver, né? Uma certa nostalgia daquele Império Romano cristão de que a gente, enfim, de que a gente já falou aqui algumas vezes. Né? Não à toa, inclusive, a gente tinha o Império Carolíngio, né? O Sacro Império Romano Germânico. Então, vejam que a Idade Média é marcada ainda por um certo apego àquele passado que busca ser atualizado politicamente. Mas aqui, como eu disse, a gente está falando de um renascimento político. Mas a ideia de trazer alguma coisa que havia sido perdida, esse espírito, essa intenção já havia, né? Pelo menos nesse âmbito da política. E aí ele diz aqui, né, que esse Cola de Rienzo torna-se, assim, junto com Petrarca, o mais significativo precursor da grande época da Renascença italiana. Então, tanto o Cola de Rienzo quanto o Francesco Petrarca, que é um autor que a gente vai estudar, acho que no outro vídeo sem ser o próximo, vão ser justamente aqueles precursores que vão dar o pontapé inicial para que a Renascença exista. Né? Eles vão realmente estar ali bem naquele comecinho, desenvolvendo algumas ideias que vão fazer a coisa estourar depois e se expandir, etc. Bom, e aí o Reale fecha dizendo aqui que renascença e reforma expressam conceitos que se interpenetram até constituir uma unidade indissolúvel. Pode-se dizer, escreve Burdar, que no alicerce dessas duas visões encontra-se aquele conceito místico do renascer, da recriação, que encontramos na antiga liturgia pagã e na liturgia sacramental cristã. Então, vejam, ele pegou dois termos aqui que vão aparecer bastante aí ao longo dos próximos vídeos, né? Mais particularmente dos episódios desse volume, que é justamente a ideia de reforma e a ideia de renascimento. Na reforma a gente vai ver principalmente ali na reforma protestante, e renascimento a gente já está vendo agora, é um termo que geralmente é usado de maneira mais geral para se referir a tudo isso que está rolando nesse período. Agora veja, né? Tanto renascença ou renascimento, né, quanto reforma, tudo isso traz essa ideia de resgatar algo, né? Reforma, renascimento, né? Esse prefixo é muito importante nesse caso. E, enfim, isso tem aquele lado político que foi mencionado agora há pouco, segundo Burdar, mas existe também um lado místico que está sendo herdado aí, né? Essa ideia de reviver, de trazer de volta, de reformar, encontra-se, ele tem uma origem, né, naquele conceito místico do renascer, da recriação, que encontramos nas liturgias tanto pagãs quanto cristãs. Então, para pegar a liturgia do paganismo, que, enfim, é muito mais fácil aqui para a gente. O que é o processo do batismo, se não um renascimento? Senão uma tentativa, né, através da graça de Deus, de restaurar algo que foi perdido lá atrás no pecado original. Restaurar algo de muito, 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 muito antigo. Que nesse caso seria algo que os primeiros homens tiveram, né, que só Adão e Eva tiveram. Aquele estado de graça inicial. O batismo é justamente uma tentativa de trazer isso de volta. Né? A palavra renascer, para falar do batismo, é utilizada várias vezes, até na própria Escritura. Né? Então, o renascimento pela água, né? Enfim, na tradição cristã isso é bastante abundante. Né? Quando a gente passa pelo batismo, a gente morre e renasce em Cristo. Né? Morre o homem antigo, nasce o homem novo. Esse tipo de coisa é muito comum no cristianismo e pressupõe algo de anterior que está sendo trazido de volta. Né? O homem novo do cristianismo não é simplesmente um homem novo, no sentido de que ele tem algo diferente a mais que ninguém mais teve, mas, enfim, talvez a gente possa discutir que tem algo disso, mas o fato é, existe uma tentativa de voltar a um estado original. Algo que estava lá no começo e que foi perdido por uma série de fatores. Então, há isso na liturgia, né? Nesse caso aqui do sacramento do batismo. Mas assim, também pensando na liturgia de maneira geral, é uma visão bastante tradicional do que seja uma liturgia, do que seja um rito, melhor dizendo, que o rito é justamente uma atualização de algum evento passado. Né? Enfim, aqui eu estou puxando isso 100% do Mircea Eliade, lá o historiador das religiões romeno. Enfim, ele diz justamente isso, né? Que o rito é uma atualização de algo que aconteceu no passado, mas não simplesmente no passado, mas
no illo tempore, né? Naquele tempo mítico, lá onde o mito se passava, lá onde a realidade histórica deu lugar à realidade divina. Né? No caso, quando a gente está na missa, a gente está atualizando ali o momento da Santa Ceia, o momento da Paixão de Cristo, que foram eventos que já aconteceram. Né? Então, a liturgia, quase que por definição, é sempre um trazer de volta. Né? Então, vejam, né? A ideia de renascer, bom, sendo a Idade Média toda cristã, essa ideia estava contida ali de alguma forma, né? Já que todo o cristianismo está permeado por essa ideia de renascer, de renovar, de trazer de volta, nesses sentidos que eu acabei de dizer. E certamente em outros. A gente poderia ficar aqui dando outros exemplos, até pegar coisas do paganismo, porque isso que eu disse dos ritos é algo que é comum a outras religiões também. Né? Mas enfim, o cristianismo é mais próximo de nós, acho que fica mais fácil de visualizar. Bom, e aí o Reale passa aqui por algumas conclusões que na verdade são gigantescas. Né? Eu não sei nem se dá para dizer que são conclusões. Mas ele diz aqui: a Renascença, portanto, representou o grandioso fenômeno espiritual de regeneração e de reforma, no qual o retorno aos antigos significou revivescência das origens, volta aos princípios, ou seja, retorno ao autêntico. Nada além do que eu já tenha dito, em outras palavras. Né? É também nesse espírito que deve ser entendida a imitação dos antigos, que se revelou o estímulo mais eficaz para que os homens encontrassem, recriassem e regenerassem a si próprios. Né? Então a gente vai ver uma tentativa cada vez maior de se conformar com os antigos, como eles eram, como eles viviam, como eles pensavam. Né? Isso vai estar muito ligado ao modo de vida também. Né? Não só a obras filosóficas, científicas, qualquer coisa assim, mas também ao modo de vida. Né? Vai ter um lado ético que vai ser muito forte nessa época. A gente vai ver isso muito nos próximos autores que a gente vai estudar. Enfim, Epicuro vai ser trazido e tal, vai ter várias discussões aí, são questões bem interessantes. Lucrécio, né, que foi o sucessor de Epicuro e tal, tudo isso volta com muita força agora. Bem, sendo assim, consequentemente, como sustentou Burdar, o humanismo e a Renascença constituem uma só coisa. Aí ele identifica esse conceito que ele explorou agora neste vídeo com o conceito que ele explorou no vídeo passado. Uma tese que, na Itália, Eugenio Garin comprovou brilhantemente em outras bases, com novos documentos e com provas abundantes de vários tipos. Então, Eugenio Garin já foi mencionado, é um dos autores que tentam trabalhar de maneira mais geral essa questão do humanismo, da Renascença também. E vejam, né, o Burdar, há muito tempo, desenvolveu essa teoria de que haveria essa identidade, e o Garin traz isso hoje em dia com mais evidências. Né? Então parece que essa tese parece estar bastante atualizada. Desse modo, não se pode mais sustentar que foram studia humanitatis, entendidos como fenômeno literário e filológico, e retórico e tal, que criaram a Renascença e o espírito renascentista, como se tratasse de uma causa acidental produzindo como efeitos um novo fenômeno substancial. Né? Então, não dá para dizer que aquele humanismo que a gente estudou no último vídeo aconteceu primeiro e de alguma forma causou a Renascença. Né? Não dá para dizer isso. Pode até ser que se tenha verificado justamente o contrário, isto é, que foi a renascença de um novo espírito, esse espírito que eu acabei de descrever, né, de trazer de volta, de revigorar, de resgatar, nananana, que se serviu das Humanae Literae, né, dos estudos das letras, como de um instrumento, né, justamente para potencializar esse espírito. Né, um estudo de línguas justamente para resgatar essas coisas antigas. Né, um estudo dessas disciplinas justamente para que nós estejamos aptos a pegar aquilo que havia na antiguidade e trazer de volta dentro desse novo espírito. O humanismo só se tornou fenômeno literário e retórico no fim, isto é, quando se extinguiu o novo espírito vivificador. Então ele vai dizer que o humanismo, enfim, só num certo momento que ele ganhou esse caráter mais estritamente literário e retórico. Não é algo que aconteceu sempre. E para concluir, se por humanismo se entende a tomada de consciência de uma missão tipicamente humana através das Humanae Literae, né, das letras humanas, concebidas como produtoras e aperfeiçoadoras da natureza humana, então ele coincide com a renovatio, de que falamos, ou seja, com o renascimento do espírito do homem.
Assim, o humanismo e a Renascença são duas faces de um mesmo fenômeno, né? Então, justamente, né, se o humanismo é tomada de consciência, né, de que se deve fazer algo através dessas disciplinas, do que a gente chama de disciplinas humanas, né, de letras humanas, o humanismo e essa tentativa de renovação, no fim das contas, são a mesma coisa, né? Aí, bem, ele diz aqui, ele vai falar um pouco agora da questão da cronologia, do humanismo e da Renascença. Do ponto de vista cronológico, o humanismo e a Renascença ocupam 2 séculos inteiros, o 400 e o 500. Século XV, século XVI. Como já observamos, seus prelúdios devem ser procurados no 300. Então, lá no século XIV, você encontra já a coisa se desenhando, historicamente, intelectualmente e tal. Então, já devem ser procurados lá no 300, particularmente na figura singular de Cola de Rienzo, de Francesco Petrarca. E é isso, né, como eu já tinha mencionado antes. E vai até as primeiras décadas do século XVII, né, do tal dos 600. E ele diz ali que Campanella foi a última grande figura da Renascença. A gente vai falar do Tomás Campanella, eu acho até que o vídeo, quando a gente ir lá perto do 200... Não, vai ser um pouco depois. Mas enfim, vai ser do vídeo 200 e qualquer coisa vai ser sobre o Campanella. 200 e no comecinho ali ainda, não vai ser, isso não vai entrar tanto no episódio 200 e tanto não. Enfim, então a gente tem essas duas figuras no começo, né, o Cola di Rienzo e o Francesco Petrarca, e no final, isso no começo, né, e no final a gente tem o Campanella, Tomás de Campanella. Tradicionalmente falava-se do 400 como época do humanismo e do 500 como época da Renascença. Então havia essa tendência, né, de identificar o século XV com o humanismo, o século XVI com o Renascimento. Como, porém, caiu por terra a possibilidade de distinção conceitual entre humanismo e renascença, né, como no fim das contas isso está mais ou menos igual, são mais ou menos a mesma coisa, necessariamente também cai por terra essa distinção cronológica. Então, se é meio óbvio isso, né? Se Renascimento e humanismo são a mesma coisa, não dá para dizer que um veio antes do outro, né? Se levarmos em conta os conteúdos filosóficos, eles mostram, e o veremos com mais amplitude um pouco adiante, que o pensamento sobre o homem prevalece no 400. Então, no século XV, a questão do homem vai ser muito enfocada. Talvez por isso tenham pensado que o humanismo teria vindo antes da Renascença. Ao passo que no 500, século XVI, o pensamento se amplia, abrangendo também a natureza. E aí a gente vai ver a questão da revolução científica, a gente vai ver todas essas coisas começando a aparecer, né? Enfim, vai entrar no século XVII também. Mas a gente vai ver essa preocupação com a natureza muito mais intensa, uma revogação mais forte aí um questionamento mais intenso da física de Aristóteles e tudo mais. Bom, nesse sentido, se por razões de comodidade quisermos indicar como humanismo predominantemente o movimento do pensamento renascentista, que teve por objeto sobretudo o estudo do homem, e como renascimento, renascença, segundo momento do pensamento em que se considera também toda a natureza, podemos fazê-lo, embora com muitas reservas e com grande circunspecção. Então, como o primeiro tema do Renascimento, né, desse período, né, que é 1500, 1600, século XVI, século XVII, foi o homem, a gente pode chamar esse primeiro momento, né, pensando aí no século XVI, de humanismo. E colocar a Renascença como sendo aquilo que vem depois, que é justamente a preocupação, essas preocupações que vinham sendo desenvolvidas antes, somadas a preocupações com a natureza. São essas preocupações agora mais estendidas também para o mundo natural. Só que aí que tá, né? Se a gente for fazer isso, tem de abrir um monte de parênteses, né? Fazer um monte de reservas, um monte de poréns, justamente porque ele acabou de identificar humanismo e renascença. Né? Ele acabou de dizer como uma coisa e outra parecem absolutamente inseparáveis. Então talvez não faça assim, tanto sentido assim colocar na história como uma coisa se sucedendo à outra. É melhor considerá-las todas uma coisa só. Agora, se a gente quiser chamar de humanismo por questões didáticas, colocar o humanismo primeiro, a renascença depois, justamente porque esse primeiro momento desse período foi marcado justamente por um estudo do humano e, portanto, um humanismo, dá para fazer, mas a gente tem que sempre fazer essa explicação, né? Em que sentido que a gente está dizendo isso. É isso que o Reale quer dizer aqui. Mas bem, de todo modo, o certo é que hoje entende-se por renascença a denominação historiográfica de todo o pensamento dos séculos XV e XVI. Então, hoje em dia, o consenso, ou pelo menos a opinião maioritária,
é justamente que Renascença é esse período todo. Consequentemente, o humanismo também é desse período todo. Por fim, devemos recordar que os fenômenos de imitação extrínseca e de filologismo não são próprios do 400, né, e sim do 500, não do século XV, mas do século XVI, constituindo, enquanto tais, como já acenamos, os sintomas da incipiente dissolução da época renascentista. E aí agora o Reale vai falar um pouco pra gente sobre algumas relações entre o Renascimento e a Idade Média, né, que ele já esboçou brevemente em outros momentos deste vídeo, mas agora ele vai dar um pouco mais de detalhe. Justamente nesse contexto em que a gente está tentando delimitar o que é Renascimento, onde começa, onde termina, o que é o que, enfim. Além disso, no que se refere às relações entre Idade Média e Renascença italiana, devemos dizer que, no atual estado dos estudos, não se mantém de pé nem a tese da ruptura entre as duas épocas, nem tampouco a tese da pura e simples continuidade. Então não houve uma ruptura brusca, de modo que a gente possa considerar realmente um rompimento completo, mas também a gente não pode achar que há uma bela continuidade aí, que as coisas que foram alteradas foram meramente acidentais. Não, algo de bastante grave foi sendo mudado aí. E ele diz aqui que a tese correta é uma terceira, né? É uma outra que não essas duas, nem continuidade nem ruptura. Ele diz aqui que a teoria da ruptura pressupõe a oposição e a contrariedade entre as duas épocas. Óbvio, né? Para você ter uma ruptura, as duas coisas, né? A coisa que rompe e a coisa com a qual ela rompe tem que ser diferente. Por definição, a ruptura é isso. A partir de um certo momento passa a ser uma outra coisa. A história da humanidade se desenvolveu de um jeito até um certo ponto, a partir dessa ruptura passou a se desenvolver de outro. Por definição, esses estados do antes e depois da ruptura precisam ser diferentes, né? Em certa medida opostos. Então pressupõe a oposição e a contrariedade entre as duas épocas, né? Essas épocas estariam em desacordo, pelo menos nas coisas mais importantes, né? Para a gente poder falar em ruptura de fato. Ao passo que a teoria da continuidade postula uma homogeneidade substancial, né? Como eu disse, para os defensores da continuidade, o que há são mudanças acidentais do pensamento, né? Autores pensando coisas diferentes e tal, mas nada demais, nada de tão fundamental assim, nada de tão substancial como ele diz aqui. Até para contrapor essa coisa dos acidentes, né? Então vejam, né? As duas teorias pressupõem coisas que não parecem tão de acordo com a realidade assim, né? Parecem posições bastante radicais, né? Dizer que não mudou nada de substancial no pensamento nessa época parece estranho. Ao mesmo tempo, dizer que há uma ruptura completa entre uma coisa e outra também é meio estranho, né? Você vê muitas características aí sendo mantidas. Enfim, a gente vai notar isso na medida em que a gente for estudando os autores. Mas a gente sabe que os autores eram cristãos, muitos desses autores ainda liam os autores antigos, os autores anteriores, né, tipo da Idade Média e tal, inspirados em obras deles. Então, tipo, é um pouco perigoso também dizer que há uma ruptura por completo. E aí o Reale vai dizer aqui que entre a contrariedade e a homogeneidade existe a diversidade. Ora, dizer que a Renascença é uma época diversa da Idade Média não apenas permite distinguir as duas épocas sem contrapô-las, mas também identificar facilmente seus nexos e suas tangências, bem como suas diferenças com grande liberdade crítica. Né? Então, você apelando para o conceito de diversidade, diversidade é um conceito mais aberto, né? Dá mais chance de você fazer certas pontes, certas ligações e mostrar algumas coisas que são diferentes. Né? E não pensar em uma ruptura ou numa continuidade num sentido forte. Né? E ele diz aqui que, consequentemente, outro problema também pode ser facilmente resolvido, dada essa conclusão a que a gente chegou agora, né, que o Reale chegou. A Renascença inaugura a época moderna? Então, os teóricos da ruptura entre Renascença e Idade Média eram fervorosos defensores da resposta positiva a essa pergunta. Já os teóricos da continuidade davam-lhe respostas negativas. Então, aqueles que acham que o Renascimento constitui uma efetiva ruptura com o pensamento medieval, vão dizer que a partir dali já há modernidade. Né? A modernidade começa justamente no Renascimento. Agora, aqueles que acreditam que a continuidade entre Idade Média e Renascimento vão dizer que não. O Renascimento não está fazendo parte ali ainda da modernidade.
Hoje, em geral, tende-se a identificar o começo da época moderna com a Revolução Científica, ou seja, com Galileu. Do ponto de vista da história do pensamento, essa parece a tese mais correta. Então, o Reale vai situar aqui o que ele chama de modernidade a partir da Revolução Científica. Ali a gente já pode falar que a gente está numa época moderna. A época moderna revela-se dominada por essa grandiosa revolução e pelos efeitos que ela provocou em todos os níveis. Nesse sentido, o primeiro filósofo moderno realmente foi Descartes, e em parte também Roger Bacon, como a gente já vai estudar. Roger Bacon não, perdão, é Francis Bacon. A gente já vai estudar, Roger Bacon a gente já estudou, voltem aí para ver. Mas então, veja, então, como a modernidade em si começa ali na Revolução Científica, de fato, os primeiros dois grandes filósofos que vão aparecer ali depois são o Descartes com mais força e o Bacon vai estar ali também ajudando a preparar o terreno. A gente vai ver em mais detalhe como que isso acontece. Sendo assim, o Renascimento representa uma época diversa tanto da época medieval como da época moderna. É uma época que, enfim, esse Renascimento pré-Revolução Científica é algo que está entre a Idade Média e a modernidade, portanto. Naturalmente, assim como as raízes da Renascença devem ser buscadas na Idade Média, da mesma forma as raízes do mundo moderno devem ser buscadas na Renascença. Então, é claro, né, há certa continuidade entre todos esses períodos. A gente vai olhar para a Renascença e vai encontrar as raízes dela lá na Idade Média. Mas nem por isso a gente vai dizer que o Renascimento é o finalzinho ali da Idade Média. Da mesma forma, a gente vai olhar para a modernidade e vai ver que algumas coisas já estavam ali na Renascença. Mas nem por isso a gente vai colocar a Renascença como realmente o começo da modernidade. Não vai incorporar a Renascença num lado ou num outro desse jeito. É mais fácil separá-la como algo mais ou menos autônomo e, enfim, como algo com mais autonomia, né, do que se poderia imaginar. E assim você consegue essa posição mais moderada, né? Podemos dizer até que, como o fim da Idade Média é marcado pela transformação da economia mundial que se seguiu às descobertas geográficas, assim o epílogo da Renascença é marcado pela própria Revolução Científica. Mas essa revolução assinala precisamente o epílogo, não a marca da Renascença e sua têmpera espiritual em geral. Então veja, né, a Revolução Científica ela pode ser considerada como estando dentro do Renascimento. Mas ela é justamente o ocaso do Renascimento. É aquilo que vai fechar o Renascimento. Mas não é aquilo que dá a marca própria dele. É aquilo, né? O Renascimento morrendo já bastante deteriorado, já levando para um outro lugar. Não é aquilo que vai definir o Renascimento de maneira forte, né? Isso a gente vai encontrar ali no humanismo e tal, né? Justamente ali naquele meio. Agora, a Revolução Científica faz parte, mas é justamente um momento em que já está se começando a caminhar para fora. Então já é algo que começa a adquirir outras características também. Então não dá para pegar a Revolução Científica e achar que, não, pegar as características da Revolução Científica e aplicar ao Renascimento como um todo. Não, né? A Revolução Científica que faz parte do Renascimento ali no finalzinho e não o contrário, né? Existe uma identidade aí entre as características dos dois. Falta-nos agora examinar concretamente quais são as mais significativas diferenças que caracterizam a Renascença, tanto em relação à Idade Média como em relação à época moderna, através do exame das várias correntes de pensamento e individualmente dos pensadores de destaque. Eu geralmente digo essas coisas nesse tipo de vídeo, que é o seguinte: essas explicações aqui podem estar meio abstratas, porque a gente ainda não entrou para ler os autores, né, para falar sobre as doutrinas deles. Então é claro que ficar jogando aqui, não, que o humanismo tem tal característica, mas aí o outro cara discorda e diz que tem aquela característica. É claro que assim, para nós, isso não vai ser tão palatável se a gente não conhece ainda os autores, se a gente ainda não os leu. Eu já adiantei minha leitura aqui, já estou lendo material sobre eles, etc. Faz mais sentido. Mas assim, se você se sente um pouco nas nuvens quando eu falo dessas coisas, é porque de fato o Reale está primeiro interpretando para depois apresentar para a gente o que está sendo interpretado. Então é claro que para quem não conhece aquilo que vai ser interpretado, vai ficar meio no ar mesmo, né? A gente só pode olhar de fora e falar, e reconhecer, né? Tipo, não, essa aqui é a opinião do Reale sobre o que é o Renascimento, e ao longo aí das próximas aulas, né, dos próximos vídeos, dos próximos capítulos, a gente vai verificar isso, né? Ele segue um pouco o processo contrário do nosso conhecimento natural, por assim dizer. O que não é nenhum problema, mas pode ser que fique meio solto, precisamente por causa disso. Mas, todavia, antes da gente então finalmente entrar em cada um dos autores e tudo mais,
é necessário chamar a atenção do leitor para um dos aspectos mais típicos do pensamento renascentista, ou seja, a revivescência do componente helenístico orientalizante, cheio de ressonâncias mágico-teúrgicas, difundido em alguns escritos que a tardia antiguidade havia atribuído aos deuses e profetas antiquíssimos, e que na verdade eram falsificações, mas que os renascentistas tomaram como autênticas, como consequências de grande importância. E com consequências de grande importância. Bom, o que ele está dizendo aqui? É que antes da gente entrar nos autores propriamente ditos, a gente vai precisar falar um pouco sobre uma retomada que teve, né, nesse processo de reviver, de trazer de volta e tal. A gente vai ter que falar sobre algumas obras que foram trazidas de volta, que são obras de certos profetas, de certos magos. Vários nomes aparecem aí para definir esse pessoal. E aqui eu estou falando de Hermes Trismegisto, do Zaratustra, né, pensando aí nos oráculos caldeus e tal, do próprio Orfismo. Então, coisas desse tipo vão ser trazidas de volta também. E sendo trazidas de volta, vão implicar bastante aí na mentalidade desse período e, inclusive, vão definir bastante o que vai ser o Renascimento. Né? Eu acho que magia e esse tipo de coisa é uma das primeiras coisas que vem à mente quando a gente pensa em Renascimento. Esse pessoal aí, Giordano Bruno, principalmente, os neoplatônicos e tal, aí vem Cornélio Agripa depois, vem um pessoal bem diferentão, assim. Isso é uma marca muito importante do Renascimento, entrando até em pensadores que não são simplesmente magos, mas são também cientistas e filósofos, como por exemplo o próprio Isaac Newton. Mas a gente vai ter oportunidade de falar disso daqui a vários vídeos. Por enquanto, a gente vai falar um pouco sobre como que essas obras foram resgatadas, falar um pouquinho sobre elas e, e lembrar um pouco, né? Porque na verdade eu já falei disso em outros vídeos, mas lembrar um pouco disso para a gente poder, enfim, completar esse quadro mais geral do espírito desses autores, né? Do quadro de referências deles, para que, enfim, a gente possa estudá-los individualmente e assim, finalmente, começar a estudar os autores renascentistas. Mas enfim, gente, este foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de apoiar o canal financeiramente aí de todas as formas, como eu sempre peço, para apoiar, sendo o apoia-se a mais importante delas. Além disso, façam tudo aquilo que eu sempre peço para vocês fazerem, né? Deixem um like aí embaixo, favoritem o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem. Mas o mais importante, não se esqueçam de divulgar esse vídeo para alguém que vocês acharem que possa se interessar. Isso é o mais importante para a gente poder levar a filosofia para as pessoas, né? Então, é isso, pessoal. A gente se vê aí no próximo vídeo falando sobre os profetas magos retomados no Renascimento. E é isso. Espero vocês lá. Valeu!